Boa noite, internautas do portal de notícias daciorabelo.com.br. Nós estamos já ao vivo, direto de nossa redação, trazendo para você mais uma live em casa nesta noite de quinta-feira. Hoje o nosso convidado é o Dr. José Ivan Vidal, diretor médico do Hospital Regional de Arco Verde. Lembrando que você pode participar da nossa entrevista deixando o seu comentário. Tá certo? Então estamos aqui aguardando que você deixe o seu comentário, faça a sua pergunta. A gente lembra também que vai estar disponível daqui a pouco essa nossa entrevista no Facebook do Portal Dácio Rabelo, que é facebook.com/Portal Dácio Rabelo, e pelo nosso canal no YouTube Dácio Rabelo 2009. E ainda disponível no nosso site para você assistir e rever a entrevista completa quando e onde quiser. Mas deixa antes eu atualizar vocês, porque acabou de sair os números referentes ao Covid-19 no município de Arco Verde. E hoje, quinta-feira, dia 28 de maio, a Secretaria de Saúde informou que foram confirmados mais 2 novos casos suspeitos de Covid-19, 2 óbitos e mais 3 recuperados. O boletim diário, portanto, fica com 16 suspeitos, 131 descartados, 85 confirmados, 13 óbitos e 27 recuperados. Vale lembrar que dentro dos 85 casos confirmados aqui em Arco Verde estão contabilizados os 13 óbitos e 27 curados. Em recuperação existem 45 pessoas, na sua maioria em isolamento domiciliar. No hospital de campanha há 4 pacientes internados. Nas barreiras sanitárias de Arco Verde, nas entradas da cidade, foram abordados 1.004 carros, todos de outros municípios. Em Pernambuco foram confirmados hoje 794 novos casos de Covid-19, 98 mortes, totalizando 30.713 positivos, 2.566 mortes. Lembrando que não há cura para o coronavírus, ainda não há vacina, portanto, o isolamento social é hoje ainda o melhor remédio. Eu já vou aqui convidar o Dr. José Ivan Vidal, ele que vai ser o nosso convidado de hoje. Nós vamos falar sobre o coronavírus, sobre a atuação do Hospital Regional de Arco Verde, e vai ser uma entrevista muito produtiva e eu conto com a participação de todos vocês a partir de agora aqui no portal daciorabelo.com.br, sempre agradecendo a enorme audiência de todas as noites de quinta-feira. A gente aí a cada noite de quinta-feira, batendo novos recordes de audiência. O nosso muito obrigado a você que escolhe um jornalismo de qualidade, feito com credibilidade. Bom, então vamos aí já convidar o Dr. José Ivan para que ele possa participar dessa nossa live aqui ao vivo, direto do portal daciorabelo.com.br. O nosso boa noite para você de quinta-feira, você que está em casa, nos acompanhando, você que é das cidades vizinhas também, o nosso muito obrigado por estarem aqui conosco, acompanhando a nossa entrevista. Lembrando que daqui a pouquinho nós vamos disponibilizar também essa nossa entrevista pelo nosso canal no Facebook e na sequência no YouTube e no nosso site, que é o daciorabelo.com.br. Deixa eu então convidar aqui o Dr. José Ivan para que a gente possa começar a nossa live. São muitos os questionamentos, o uso da cloroquina, não é? Como é que está a atuação do Hospital Regional de Arco Verde? Então, já tem o Dr. José Ivan conversando com os nossos internautas nessa noite de quinta-feira aqui no portal daciorabelo.com.br. Você pode deixar sua pergunta também pelo nosso Facebook. Eu vou estar de olho aqui, tem lá um link para você deixar a sua pergunta, e aqui nos comentários do nosso Instagram. Nosso muito obrigado para você que está chegando agora. Dentro de instantes, nós vamos então conversar com o Dr.
José Ivan Vidal. Vou enviar mais uma vez o convite para ele, não é? Para que a gente possa conversar com o Dr. José Ivan. Enviei agora o convite, não é? O Hospital Regional de Arco Verde, que é a referência na nossa região em tratamento para o coronavírus. Então já enviei aqui o convite. Vamos aguardar o Dr. José Ivan aceitar para que a gente possa começar dentro de instantes a nossa live. Lembrando que todas as quintas-feiras nós estamos aqui sempre às 20 horas, trazendo sempre convidados especiais para debater assuntos do seu interesse. Já estamos aqui recebendo o Dr. José Ivan. Dr. José Ivan, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo na nossa live de hoje. Boa noite, Dácio. Uma satisfação estar aqui com você, comentando sobre esse assunto tão atual que é o coronavírus. E só para esclarecer, estou transmitindo de minha casa, por isso estou sem máscara. E estou sozinho aqui no meu escritório. E ser um prazer conversar com você. Vamos lá. Doutor, qual é a situação hoje do Hospital Regional de Arco Verde, já que é o hospital de referência para Arco Verde e região do tratamento da Covid-19? Dácio, o Hospital de Arco Verde se preparou e vem se preparando diariamente, vem aperfeiçoando para atender esses pacientes de coronavírus de Arco Verde e da região. Nós temos hoje, são 8 leitos de UTI, com suporte ventilatório mecânico, com respiradores, e desses 8 leitos, fora os leitos de UTI, temos também 5 leitos de enfermaria, para aquele paciente que não precisa de respirador ainda. Então, ao todo, nós temos esses 13 leitos e hoje eles estão praticamente lotados, tá? Quase 100%. Nós temos dos 8 leitos de UTI, temos 7 ocupados. Dos 5 leitos de enfermaria, temos 4 ocupados. Então, da nossa capacidade de 13 leitos, temos 11 ocupados. Fora isso, ainda temos 3 leitos para suporte pediátrico. Então, no momento, a situação é tranquila em relação à capacidade do hospital e estamos conseguindo atender a demanda. Contamos também... Eu lembro que no início da pandemia, doutor José Ivan, nós tínhamos poucos leitos, acho que 3 ou 4, se eu não estiver enganado. É isso? Veja, no início da pandemia, nós tínhamos a UTI geral nossa com 6 leitos. Mas essa UTI não pode ser disponibilizada para pacientes Covid, tem outra finalidade. Nós iniciamos com 4 leitos de UTI, depois passamos para 5 e, por último, ampliamos para 8 leitos de UTI. Então, hoje, à disposição de paciente com Covid, nós temos 8 respiradores no Hospital de Arco Verde. Aquele paciente que não precisa ser colocado em respirador ainda, ele fica no leito de retaguarda nosso, ou seja, o leito de enfermaria, aquele paciente que poderá agravar ou não e fica em observação. Entendido? O meu questionamento, doutor, é porque é uma região muito grande, com uma população muito grande. Inclusive, os casos nessa região vêm aumentando a cada dia, com muitos óbitos, inclusive. Não é pouco investimento do governo do estado para destinar apenas 8 leitos para Arco Verde? Ô, Dácio, realmente, pela demanda, poderia ser um pouco mais. Mas, veja, dentro do nosso dia a dia, dentro das nossas estatísticas, realmente não está faltando, por exemplo, dizer que não pode ficar em Arco Verde e tem que pedir transferência para outro serviço. Não. No momento está atendendo a demanda realmente. E contamos com um suporte muito bom, que é do hospital de campanha do município, que é aquele paciente que, mesmo que ocupe um leito de UTI, melhorando, tendo uma melhora no seu quadro clínico, atendendo a alguns critérios, é evidente, nós encaminhamos para o hospital de campanha. Dentro do que você perguntou, sim, pode ser até que configure uma quantidade pequena de leitos de UTI. Mas, na realidade, nós estamos vendo que, no momento, está sendo suficiente. O senhor me disse que 7 leitos de UTI estão ocupados. Esses 7 leitos são pacientes de Arco Verde. Como é que o senhor poderia relacionar para a gente de onde são esses pacientes? Então, vou lhe passar agora, que eu anotei. Desses 7, nós temos 2 de Arco Verde, 1 de Bimirim, 1 de Custódia, 1 de Belo Jardim, na 4ª região, e 1 de Alagoinha. Acho que Por que completou os Belo 7. Jardim, doutor Zé Ivan? Veja, Belo Jardim não faz parte da gerência de Arco Verde. Não faz. Mas esses leitos que eu lhe falei de UTI, eles são disponibilizados para a Secretaria de Saúde. Eles são colocados à disposição da Secretaria Estadual de Saúde. E então, quando um paciente precisa
de um leito de UTI, a secretaria vai no sistema e vê onde tem leito disponível. Quando coincide que Arco Verde tem o leito disponível, esse paciente é referenciado para aqui, vem através de senha de regulação e nós aceitamos porque é um compromisso com a Secretaria Estadual de Saúde. Por isso que vêm pacientes de outras regiões de saúde que não seja só Arco Verde. O senhor poderia nos dizer qual é a situação clínica desses pacientes que estão nessa UTI, muito grave, estão estabilizados? Olha, nós temos 2 pacientes de Caruaru, um paciente de Caruaru, que ele está bem grave, é o paciente seu Juvino, ele está aqui há mais tempo. É um paciente realmente que inspira cuidados e o quadro clínico dele vem se arrastando. Os outros estão estáveis, os outros pacientes não tem nenhum, assim, que a gente tenha risco risco de vida de imediato. Desses 7 que estão ocupados, um deles realmente é um quadro que já vem se arrastando há mais tempo e inspira mais cuidados. Esse paciente de fora. Então, doutor, aí o governo federal fez a liberação técnica, né, autorizou a utilização do medicamento chamado cloroquina para a terapia auxiliar no tratamento de casos graves. Eu quero saber do senhor se aqui em Arco Verde, no Hospital Regional, vocês vão fazer o tratamento dos pacientes considerados graves usando a cloroquina. Olha, Dácio, a cloroquina fez parte de nosso protocolo de atendimento até recentemente. Mas, em vista dos últimos estudos que foram publicados, um estudo muito grande em todos os continentes, abrangindo 96 mil pacientes, e esse estudo foi publicado por revistas importantes, em que discute realmente, duvidam que haja um benefício do uso de cloroquina nesses pacientes. A Organização Mundial de Saúde orientou e a Secretaria Estadual de Saúde acompanha a desativação desse uso de hidroxicloroquina nos pacientes internados. Então, não faz mais parte do protocolo de doentes graves, doentes internados, o uso de cloroquina ou hidroxicloroquina. Isso atendendo uma determinação ou uma orientação do Ministério da Saúde e, por conseguinte, da Secretaria Estadual de Saúde. Esse estudo é um estudo respeitabilíssimo, foi publicado em várias revistas e se chegou à conclusão que os riscos são maiores do que os benefícios. Não há nenhuma comprovação efetiva de que esses 2 medicamentos que a gente citou, eles tragam benefício para o paciente. Mas esses medicamentos, eles têm no Hospital Regional de Arco Verde? Tem sim, tem no estoque. Mas segundo, atendendo a orientação da própria Secretaria Estadual de Saúde, nós vamos desativar a utilização dele em pacientes internos. E esse estoque provavelmente não será reposto. Ele está lá, o paciente que estiver tomando vai ser desacelerado a prescrição dele. E isso foi uma coisa que foi comprovada cientificamente e o Ministério da Saúde orienta de que desative essa medicação nos pacientes. No caso de um possível uso desse medicamento, cloroquina, o hospital ele tem que dar ciência à família, a família do paciente, ele tem que autorizar. Como é, doutor, que funciona? Não, veja, o protocolo que ele faço é aquele protocolo que está estabelecido para o tratamento. Então, essa droga não vai ser mais prescrita para esses pacientes internados. Agora, fica a critério de cada médico individual. Se ele quiser tratar um paciente desse fora do âmbito hospitalar, aí a determinação do Ministério da Saúde é que só poderá passar com o médico se responsabilizando a fazer a prescrição e com concordância da família, explicando todos os efeitos colaterais que poderão ocorrer. Nesse caso, fica a critério de cada médico, que ele pode realmente fazer a prescrição. Mas dentro dos pacientes internados no Hospital Regional, essa prescrição não será feita mais. Nem doutor, o paciente pedindo, não. Quais são os efeitos colaterais? O senhor que é um homem há muitos anos na área da saúde, já passou por várias funções aqui em Arco Verde. Realmente, doutor, quais são os efeitos colaterais da cloroquina? O senhor poderia nos dizer? Com certeza. Olha, essa cloroquina é uma medicação muito antiga. Ela é usada há muitos anos na Amazônia, em todas as regiões endêmicas, contra a malária. Então, foi usada basicamente contra a malária. Fora isso, hoje em dia, ela ainda é prescrita para doenças com artrite reumatoide, lúpus, doenças autoimunes, algumas patologias dermatológicas. Mas é sabido também que esses 2 medicamentos eles produzem efeitos colaterais, podem produzir efeitos gravíssimos. Por exemplo, vai de efeitos leves, por exemplo, uma dor de estômago, uma cefaleia, uma náusea, um vômito, uma erupção de pele,
até efeitos mais graves, principalmente na área cardíaca. Ele pode produzir arritmia cardíaca, alteração do traçado do eletroencefalograma, convulsões, pode dar problema visual com lesão de retina e, em casos mais raros, até cegueira. Então, não é uma medicação que pode ser usada assim aleatoriamente, não. Tem que ser realmente com supervisão médica. Mas a questão de que está sendo suspensa pelo Ministério é que não foi provada a eficácia dela em relação ao Covid. Tem outros estudos, muita gente acredita que no início ela traria benefício, mas o que ficou provado é que não. Que o risco desse, como eu lhe passei, os riscos são muito altos para apostar nessa medicação. Doutor Zé Ivan, quais são os critérios para o paciente e para o isolamento no Hospital Regional de Arco Verde? Bom, o isolamento que a gente fala é aquele suspeito ou comprovado de Covid. O doente com síndrome respiratória, ou seja, com queixas gripais, ele é atendido pelo clínico do plantão e o clínico vai avaliar a gravidade. Quando é aqueles casos simples, aqueles casos leves, de uma síndrome gripal leve, normalmente esse paciente poderá ser referenciado até para isolamento em casa. Agora, se ele começa a ter problema respiratório mais sério, faz uma saturação de oxigênio, vai medir a saturação de oxigênio dele, e tem os parâmetros, a partir de tanto de oxigênio, se começar a diminuir, esse doente precisa ficar em observação, em hospitalização. Hoje, como essa doença está disseminada, qualquer paciente com quadro respiratório grave, que chegue com essa dessaturação, diminuição do teor de oxigênio, a gente já suspeita de um possível envolvimento com o Covid. E aí vai ser isolado, solicitado os exames para confirmação ou não. Mas o critério é respiratório, basicamente. Muitos pacientes têm relatado alguns sintomas da Covid-19, não só a falta de ar, como manchas vermelhas na pele, entre outros sintomas. Eu queria que o senhor descrevesse para a gente, se possível, alguns sintomas de pacientes que chegaram aqui no Hospital Regional de Arco Verde, que foge assim do que já é habitual, dito pela imprensa e por familiares de pacientes. Olha, o Covid-19 é uma virose. E como toda virose, ele tem um quadro clínico muito semelhante, muito parecido. Dor de cabeça, dor no corpo, isso que todos já foi divulgado. Alguns pacientes fogem desse padrão. Ele pode ter complicação cardiológica, pode ter uma pneumonia. E você faz um raio-x dele, vê uma alteração radiológica e precisa definir se aquela alteração radiológica é uma pneumonia simples, bacteriana ou viral, ou é uma consequência do Covid. Então, esse paciente que eu estou lhe falando, que tem suprimento respiratório, esse realmente precisa ficar isolado e ser identificado. Outras doenças podem ter, por exemplo, nós temos casos de doente cardíaco com alterações de miocárdio, alteração de questão de suspeita de infarto de AM, que às vezes sugere também um quadro de Covid. E quando você rastreia tudo, não é. Então, hoje é uma doença com vários sintomas, múltiplos sintomas, e a gente tem que ter o cuidado de não deixar passar. Às vezes chega um paciente com outra patologia, mas você tem que estar ligado nessa possibilidade. Doutor, agora, e o resultado dos exames laboratoriais para confirmação ou não da Covid-19? Tem demorado muito aqui em Arco Verde? No início era mais rápido, realmente, mas com uma pandemia dessa, com a quantidade enorme de exames que chegam, a gente recolhe e vai para o LACEN. Realmente demora em torno de 5, 7 dias, realmente é o prazo que estamos demorando. No início, realmente o tempo era menor, mas só tem um exame que define se a pessoa tem Covid ou não. É o PCR, o PCR-RT, aquele exame que faz a colheita do material no nariz e na orofaringe. Esse exame é coletado, vai para Recife, o LACEN faz o exame e dá o retorno nessa faixa aí, em torno de 5, 7 dias, talvez mais um pouco, dependendo, pega fim de semana e tudo. Mas o prazo mais ou menos é esse. Até lá o médico vai tentando tratar o paciente, imaginando que seja coronavírus. Perfeito, imaginando. Já que na hora que ele solicita o exame, já está subentendido que ele pode ser portador dessa patologia. E aí vai tomar todos os critérios. Antes com a cloroquina, hoje com outras medicações de suporte. A gente fica muito preocupado com essa demora toda. A gente sabe que é uma população enorme no estado, né, que precisa fazer esse exame. Mas nessa nossa série de entrevistas aqui nas quintas-feiras, a primeira convidada nossa foi uma familiar que a mãe faleceu, né,
E 7 dias depois do enterro da mãe foi que ela ficou sabendo a confirmação que a mãe faleceu de coronavírus aqui em Arco Verde. Isso é preocupante, não é, doutor? Dá, é preocupante porque numa situação dessa, se a paciente foi suspeita e vem a óbito, tem que seguir todo o protocolo como sendo Covid. Evitar velório, evitar aglomeração, evitar que a família chegue junto. Esse caixão tem os protocolos de condução, o caixão tem que ser selado. Então, realmente é angustiante para a família não poder dar um velório decente, dar um enterro assim, como gostaria de dar. Mas o protocolo é esse. Na dúvida, não pode facilitar, não pode liberar isso aí. Se o exame do LACEN demora tanto assim para trazer uma resposta, e o teste rápido, vocês não estão realizando aqui em Arco Verde? Então, veja, o teste rápido não define a doença. Só tem um exame, como ele disse, que diz se a pessoa tem o Covid ou não. É esse PCR que eu lhe falei. Ele dá a partícula do vírus. Ele aí diz se você tem ou não. Os outros exames, são exames sorológicos, que vão definir se você teve, em algum momento, contato com esse vírus. Mas não diz se o vírus está lá, não. Esse teste rápido ele não serve para assim, conduta, para você conduzir. Não, você está doente ou não está. Serve para rastrear. Aqui, nós temos a disponibilidade desse teste rápido para os funcionários do hospital profissional de saúde. Não é um exame que se faça maciçamente. O Estado não liberou para fazer uma testagem na população toda. Esse exame existe, o hospital a gente tem para o profissional de saúde, mas é um exame que define se você tem a doença agora ou não. Ele diz se você pode ter tido essa doença, pode estar imunizado, pode ter um anticorpo que lhe dá imunidade, mas não define se você hoje está doente, está com essa doença. Vamos falar sobre as equipes do Hospital Regional que estão na linha de frente, trabalhando. Não deve estar sendo fácil, não é? Afinal de contas, mexe também com o psicológico, né? O medo, enfim. Quantos enfermeiros, médicos já foram diagnosticados, afastados das suas funções de trabalho aqui em Arco Verde devido ao coronavírus, doutor Zé Ivan? Olha, Dácio, eu fiz esse levantamento agora à tarde. Nós temos, em média, em torno de 50 a 60 profissionais de saúde, de um modo geral, entre médicos e auxiliares e enfermeiros. 50. Isso dá em torno de 50. A gente fez uma conta, dá em média de 8 a 10% do total de funcionários que tiveram contato com o vírus. É um número razoável, lógico, é preocupante, mas está dentro da média dos outros serviços. Você faz uma análise nos outros serviços da capital, de outros hospitais, a média de contato, a média de contágio desse paciente é por aí, em torno de 8 a 10%. Então, em número absoluto, é nessa faixa que eu lhe disse, em torno de 50, talvez um pouco mais, de profissionais de saúde. Esses profissionais, eles estão sendo cuidados, foram afastados, o hospital está monitorando, como é que está sendo? Sim, com certeza. O funcionário que ele teve qualquer sintoma, ele de imediato é afastado e no período correto é feita a testagem do teste rápido. Por que o teste rápido? Para ver se ele teve contato com o vírus ou não. E aí, dependendo do sintoma, ele é internado ou não, ou enviado para casa. Mas assim que ele tem sintoma, é afastado de imediato, em torno de 14 dias, para ficar em quarentena. 50 é um número, assim, para profissionais de saúde do hospital, um número relativamente alto, né? Vocês fizeram uma pesquisa para saber se tem como identificar como esses profissionais pegaram, se foi no manuseio da roupa, não tinha equipamento suficiente? Não, veja, entender equipamento não é, porque é a preocupação da direção do hospital, da direção geral, em absolutamente não faltar EPIs. Então, a falta de EPI a gente não pode ser levada em conta, porque realmente o hospital dispõe de EPI, repõe sempre, e nessa parte não é. A questão é que é uma patologia que se dissemina rapidamente, dissemina de várias maneiras. Por mais cuidado que se tenha, você vai ter contato, principalmente os funcionários, os enfermeiros, técnicos que trabalham em UTI, manuseando o paciente. É um risco que a gente sabe, todos nós que estamos lá no hospital, principalmente os que estão na linha de frente, por mais cuidado que tenham, podem eventualmente se contaminar. Mas essa parte de EPI, eu lhe asseguro que o hospital está bem abastecido e ninguém vai ser contaminado por falta de EPI, não. E esses profissionais, eles passaram por rigoroso treinamento para poder não se contaminar? Sim.
É feito treinamento sempre. No início da pandemia, nós fizemos treinamento 2 vezes por dia com as equipes, para orientar de como manusear, como se paramentar, que é importante, como se desparamentar depois do atendimento, e principalmente naqueles pacientes que precisam de intubação traqueal, porque é onde tem o aerosol, onde se espalha mais secreções. Então, o treinamento foi feito e é continuado. Isso aí não deixa de ser feito, não deixa de ser feita essa orientação para todos. O cuidado é permanente. Ô, doutor, agora eu queria falar do senhor a respeito da demanda do Hospital Regional de Arco Verde. Porque não é só coronavírus, né? Vocês também têm uma demanda enorme lá, não só de pessoas que vêm de Pernambuco, mas também da Paraíba, de Alagoas. E o restante do atendimento? Como é que está sendo feito, doutor? Está dando conta? Está dando conta, Dácio. Uma coisa que a gente notou é que depois dessa pandemia, o movimento a procura do hospital, de um modo geral, diminuiu. Por quê? Porque a pessoa só procura ir para o hospital realmente numa necessidade. Preocupada com contaminação de coronavírus e tudo mais. A facilidade de se locomover também diminuiu. Então, nós estamos hoje com a equipe de plantão e dá conta tranquilamente do movimento fora Covid. O hospital foi instalado 2 emergências. Uma para a Covid e outra para esse atendimento geral, como você falou. Então, o paciente que não tem sintoma de Covid, é feita a triagem antes, ele se dirige para uma triagem, uma portaria, que não tem nenhum contato com Covid. O outro que tem algum sintoma respiratório se dirige para outro setor, para evitar exatamente que haja algum contato desses pacientes. Mas, como a demanda diminuiu, essa demanda aberta do hospital diminuiu, pelo menos no geral, nós temos a equipe de plantão que está realmente dando conta e está atendendo a demanda sem problema. O hospital contratou mais enfermeiros, mais médicos? Com certeza. Essa UTI, essa questão dos Covid, UTI para Covid, é uma equipe nova. Nós temos hoje um UTIista, um intensivista só para o Covid, fora a UTI geral nossa. Na UTI de Covid, nós dispomos de um médico, um colega intensivista, que fica lá 24 horas no plantão. Ou dá 2 plantões de 12 horas, mas tem 24 horas um UTIista no plantão. Fora isso, tem um evolucionista que todos os dias evolui os pacientes de Covid, que estão em enfermaria, fora os 2 clínicos do plantão para atender essa demanda. E fora a equipe do hospital de cirurgião, que nós temos 2 cirurgiões, 2 pediatras, a parte de obstetrícia permanece a todo vapor, não diminui nada. É um dos setores que não houve diminuição nenhuma, a parte de maternidade. Continua a quantidade de partos que vinham sendo normalmente. Então, de um modo geral, nós estamos dando atendimento a essa demanda do hospital, tanto na parte de Covid quanto na parte geral. O hospital tem planos de melhorar ainda mais o atendimento? A gente sabe que existe muita carência em alguns setores, por exemplo, ortopedia. Por exemplo, quem sofre com algum problema ortopédico, não é, algum acidente, e são muitos aqui na nossa região, são encaminhados ou para a Serra Talhada ou penam lá no Hospital do Agreste, em Caruaru, que a situação é muito grave lá também. E aqui há anos atrás, você sabe disso, a gente tinha esse serviço. E hoje não tem mais. Dácio, esse ponto que você falou realmente é um ponto crucial, é um estrangulamento que nós temos no hospital. Antes da pandemia, a direção-geral tinha feito um levantamento de custos de todo o material para reativar a parte de ortopedia. Isso estava em análise na Secretaria Estadual de Saúde e nós estávamos esperando que fosse viabilizado. Infelizmente, houve essa pandemia e tudo isso parou. Inclusive a parte de cirurgia eletiva também, que estava sendo reativada, foi suspensa. Mas, no momento, a curto prazo, por conta dessa pandemia, eu não vejo como reativar essa questão da ortopedia. Mas é um gargalo realmente que nós precisamos, de alguma maneira, tentar resolver. Um outro problema também, doutor José Ivan, que a gente conversa com pessoas e termina ficando sabendo das coisas, é em relação a pacientes que precisam fazer hemodiálise aqui em Arco Verde, no Hospital Regional. Eles são encaminhados ou para a Serra Talhada ou para Garanhuns, né? Inclusive teve paciente que faleceu aí no Hospital Regional de Arco Verde precisando fazer hemodiálise com coronavírus. Veja, o hospital realmente não dispõe de hemodiálise. Agora, o paciente que for estabilizado, estiver estável no hospital, esse paciente é levado, nos dias que marca as sessões de hemodiálise, o hospital manda levar lá no SOS-RIM, aqui em Arco Verde. O que é removido, o que é transferido, é o paciente de UTI que precise com assistência nefrológica.
realmente nós não temos. Então, se o paciente está na UTI, está entubado e precisa de assistência nefrológica, aí nós regulamos para um hospital que tenha. Aqui na região temos em Serra Talhada e Garanhuns. Fora Recife, Palmares, que também tem. Mas o hospital não dispõe de UTI com hemodiálise. Nesse caso, o paciente é referenciado para outro hospital. Agora, o paciente de enfermaria, o paciente que está internado com outra patologia e precise, ele é levado, o hospital disponibiliza a ambulância para levá-lo, faz a hemodiálise e depois traz de volta. Doutor, eu queria entender como é que se dá a evolução clínica de um paciente com coronavírus aqui no Hospital Regional de Arco Verde. Você diz a evolução, o cuidado desse paciente, é isso? Isso. Pronto. O paciente está lá, se ele estiver em UTI, ele está internado na UTI e, como eu lhe disse, nós temos um médico de plantão 24 horas na UTI do coronavírus. Esse médico evolui o paciente, faz a prescrição, faz a visita e está lá 24 horas com esse paciente. A evolução é feita pelo médico plantonista da UTI. Se o paciente não tiver em UTI, se ele estiver na enfermaria de UTI, de Covid, que são os 5 leitos que eu lhe falei em observação, esses pacientes são evoluídos por outro colega, outro médico, que é diarista. De segunda a sexta-feira, ele vai evoluir esses pacientes. E no final de semana, no sábado e domingo, essa evolução é feita pelo plantonista do dia, plantonista clínico. É um acerto que nós fizemos já com todos eles. Então, esse paciente é visto tanto pelo UTIista, o intensivista, como pelo o médico evolucionista que vai diariamente. Certo. E como é que esse paciente, quando é que ele recebe alta? Porque a gente já viu alguns pacientes em vídeos, né, recebendo alta aqui no Hospital Regional de Arco Verde. Eles são acompanhados? Bom, é evidente que se o paciente tem alta, é que ele atingiu os critérios de alta. E é lógico que é evidente que eles são acompanhados, porque é um paciente que pode até ter o seu quadro de saúde agravado e tudo. É um paciente que é monitorado, pela Secretaria Municipal de Saúde do município dele. Se for Arco Verde, município de Arco Verde. Se não for, é referenciado para o município de origem dele para fazer o acompanhamento. Mas o doente não é largado, não é solto, depois de ter alta, vai embora. Não, ele vai ficar sendo monitorado, até porque ele foi portador de uma doença extremamente grave. Mas tem o seguimento desse paciente, sim. Esse paciente ele ainda pode transmitir o vírus para outras pessoas? Esse paciente que recebe alta no hospital ou não? Não, porque o vírus ele tem um tempo de ficar sendo eliminado. Em média, a partir de 28 dias de doença, esse vírus ele não é detectado mais. Ele não transfere. Uns acham menos, até depois de 14 a 19 dias. Mas, para uma margem de segurança, a partir de 28 dias, não é encontrado mais vírus nesses pacientes. E se por acaso for detectado algum vírus, é uma carga viral tão pequena que ele não produz mais a doença do coronavírus, não. Então, a partir desse período, esse doente não é mais transmissor. Doutor Zé Ivan, o Hospital Regional ele tem recebido também ajuda, não é? Os empresários, a sociedade civil organizada, tem colaborado com o Hospital Regional, porque é um hospital público, mas eu acho que cada um também deve fazer a sua parte, não é? E ajudar. Tem, sim. Nós temos tido colaboração de empresas, de lojas, do comércio de modo geral. Sempre que nós solicitamos uma ajuda, nós somos atendidos. É evidente que a gente não pode também exigir muita coisa, nem pedir muita coisa, porque a situação econômica atual, com o comércio parado, com tudo parado. Mas, de um modo geral, o pessoal ajuda, nós são sensíveis aos pedidos do hospital. Há essa parceria, sim. Que bom, né? É uma boa notícia, então, saber que a sociedade está sensibilizada também com essa situação e não deixa só para os governos, para a prefeitura, para o governo do estado, governo federal, tomarem conta da situação. É preciso cada um fazer sua parte, né, doutor? Todo mundo unido, no final vai dar certo. Não, perfeito. E numa situação dessa, que nós sabemos a crise econômica que desenrolou-se pós o coronavírus e que está uma questão seríssima de desemprego, de sobrevivência até, há realmente a necessidade de todos se ajudarem. E o hospital faz a parte dele e a direção não se cansa de tentar dar o melhor possível para esses pacientes e nós temos realmente a ajuda de outros segmentos da sociedade. Doutor, eu tenho recebido aqui uma pergunta, eu queria voltar ao caso do cloroquina, porque lá no Facebook do portal nós recebemos uma pergunta do Luciano Soares. Ele disse o seguinte: Dácio, boa noite. Sobre o uso do cloroquina em pacientes
sem a confirmação de Covid. Meu pai ficou 7 dias usando a referida medicação até que veio a óbito. E por que foi colocado isolado, mesmo sem confirmação de Covid? Mas a gente já conversou sobre isso. Se o paciente chega com sintomas respiratórios que sugiram a Covid, ele tem que ser isolado, tem que ser tratado como tal, até que seja descartada essa possibilidade. Porque imagine, doente com quadro respiratório, se você estuda esse paciente com outros pacientes que não têm, então, se por acaso positivar o exame desse paciente, ele já contaminou uma boa parte. Então, infelizmente, houve o óbito do genitor dessa pessoa que me perguntou, mas o hidroxicloroquina era uma medicação utilizada no início dos sintomas. E muita gente acreditou realmente que funcionava. Então, era um padrão, era um protocolo. Hoje, isso caiu, está em desuso. Mas eu volto a dizer, qualquer médico que atender um paciente num ambulatório, num posto, e quiser passar hidroxicloroquina, ele pode. Não está proibido, não. Agora, ele tem que se responsabilizar, ter um termo assinado pelo paciente, concordando com tudo e dizendo que está sabendo de todos os efeitos colaterais. Eu não entendo, doutor, mas aí o senhor está aqui para esclarecer. 7 dias, como ele falou, que o pai usou cloroquina, não é muito, não? Ou tem que usar até o final do tratamento, cloroquina? Não. 7 dias não. O protocolo é em torno de 5 a 7 dias, não mais que isso. Então, se a pessoa... O protocolo, quando se usava para doentes menos graves, era via oral, em torno de 5 dias. Era hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina e outras drogas. O tratamento era em torno de 5 dias, 5 a 7 dias no máximo. Não é até resolver, até diagnosticar, não. Doutor, eu queria agora a sua opinião como médico, porque a gente vai na farmácia, não tem mais o remédio Anita, ivermectina não tem mais, vitamina C você não encontra mais nas farmácias, por exemplo, aqui em Arco Verde, não é? Qual é a ligação desses medicamentos, doutor, que era muito comum e hoje, por exemplo, o remédio Anita, que é muito conhecido para combater verme, hoje em dia você só compra com receita médica. E as pessoas acham que tomando Anita ou ivermectina, elas não pegam o coronavírus. Padastro. Infelizmente, isso é uma crendice que atingiu uma boa parte da população que não se apercebeu exatamente da patologia da doença, de como funciona. Na verdade, tanto a ivermectina como a Anita são antiparasitários, antihelmínticos polivalentes, que se chama, mas como a hidroxicloroquina. Não tem nenhum estudo que diga que isso funciona. Colocou-se porque não tinha nada a fazer. Com esse coronavírus, é um vírus novo. Esse vírus apareceu agora no final do ano passado. É o Covid-2, é o novo coronavírus. E ninguém sabe tratar dele ainda, não sabia. Então está todo mundo aprendendo agora. Então se achou que tinha algum efeito, tanto a cloroquina como a Anita, que tinha algum efeito. Mas na verdade não tem. Como todo mundo achou que tinha, correr à farmácia e acabou o estoque, né? Então, pior, a hidroxicloroquina, para o paciente que já vinha usando para outras doenças, também não acha mais. Também ficou difícil de encontrar. Foi uma situação delicada. Mas é isso aí, é a demanda. O pessoal achou que funcionava e correu na farmácia. Doutor, quantos anos o senhor tem de medicina? Eu terminei em 73, eu estou com quanto? Acho 47. Fazendo 47 anos. É um momento de se reinventar como médico também, né, doutor José Ivan? Como é que vocês, profissionais da saúde, já há tantos anos, estão se reinventando, estão se atualizando para combater algo novo e invisível, hein? Tem que aprender do começo. Tem que começar do início mesmo, zerado. Porque esse coronavírus é um vírus antigo. Ele já existe circulando há muito tempo. O coronavírus. Tem vários tipos de coronavírus. É sabido que tem 7 tipos de coronavírus circulando, que afetam o ser humano. Desses 7, 4 dá uma gripezinha. Desses 7, 4 dão sintomas leves, uma gripe leve. Agora, 3 deles realmente dá uma sintomatologia muito grave. Teve uma epidemia em 2002, outra epidemia em 2012 e agora. Então, esse coronavírus, os Covid-2, ninguém conhecia ele. Então, está todo mundo aprendendo a conviver com ele, aprendendo a tratar. Vacina, ninguém sabe quando tem. Então, é como você diz, reinventar. Você vai começar com o pessoal que está estudando isso, começar a ver a experiência de cada um. Cada um publica um trabalho e, a partir daí, vamos tateando e ver até onde a gente consegue
beneficiar o paciente. E não deve ser nada fácil, né? Porque Com certeza realmente uma coisa sem vacina, sem perspectiva, só em estudos ainda, os médicos lidando no dia a dia, tentando descobrir, salvar vidas, não deve estar sendo fácil. não. Não deve estar sendo fácil. E uma droga que se usa também é o antiviral. Tem uma droga que está fazendo maior sucesso agora, mas também não é uma droga para agora, um tipo de antiviral. E caríssimo, e está sendo ainda terminado o estudo dele nos Estados Unidos. Já tem alguns estudos com ele, com bom resultado e tudo. Mas não é uma coisa para agora. Vacina, nem pensar. Quando alguém fala dizer, não, até o fim do ano tem vacina. Não tem. Escutei já várias conversas, vários lives com cientistas nesse sentido, e disse, não tem como sair uma vacina nos próximos meses. Então, infelizmente, tratar a sintomatologia, tratar como a gente puder tratar. E o bom disso aí é que a gente está vendo o seguinte, que já há uma tendência de queda. Pequena, mas tem. As últimas estatísticas mostram que está dando uma diminuída nessa incidência. Só mais um dado para você. O LACEN, que é o Laboratório Central, nos últimos dias ele sempre vinha fazendo, em média, positivando 400, 450 exames dia. Os últimos 2, 3 dias caiu para 80 exames positivados. Quer dizer, é uma tendência, não estou dizendo que está passando, vai acabar, cada um relaxa. De jeito nenhum, manter a vigilância mesmo, manter todos os cuidados. Mas, pelo menos, é uma luz no fim do túnel que a coisa pode estar diminuindo. O que eu tenho achado também muito bonito, aí o senhor poderia também falar sobre isso, é que alguns hospitais de cidades pequenas daqui da nossa região assumiram a responsabilidade quando viram os hospitais lotados, por exemplo, o Hospital Regional de Arco Verde sem vagas, assumiu a responsabilidade de manter o paciente naquela unidade de saúde, por exemplo, Tupanatinga, não é, doutor Zé Ivan, que teve pacientes que ficaram lá, os médicos e os enfermeiros assumiram a responsabilidade e os pacientes tiveram alta. Um belo exemplo, né? Com certeza. Porque se tudo fosse ficasse para vir para o hospital regional, era impossível atender essa demanda toda. E ainda bem que os municípios, os prefeitos, os secretários de saúde tiveram a sensibilidade de se engajarem nesse movimento. Então, nós temos em vários municípios o leito de retaguarda, que é aquele paciente menos grave, que precisa de atenção, possa ficar. Tupanatinga é um exemplo. A gente já vi vídeos de paciente tendo alta de lá. E outros aqui também na região, Custódia, tem leitos disponíveis. Tabira, no Pajeú, minha cidade de nascimento, já tive contato lá, já veio pacientes de lá, nós devolvemos para lá também o paciente. Afogada em Gazeira, então, esses municípios se mobilizaram e hoje dispõem de uma rede de leitos de retaguarda, que realmente é importante, porque montar tudo para um hospital grande, um hospital regional, ou um hospital da capital, não iria absorver nunca. É como o hospital de campanha, que foi uma iniciativa excelente da prefeita Madalena Brito, né? O primeiro aqui do interior. Não tenha dúvida. O hospital de campanha realmente está de parabéns à prefeita, à secretária Andréa, que foi uma coisa que foi feita assim, rapidamente e funciona. Está muito bonito, muito bom o hospital. Conheci, já estive lá. E é um suporte importante que nós temos. O paciente que atinge aqueles critérios, que pode estar em observação e não precisa de respiração mecânica, está indo para lá e está sendo muito bem tratado. Parabéns à prefeita e à secretária de saúde. Todos que vocês têm diariamente recebido pacientes, qual é a cidade que tem mais pacientes chegando ao Hospital Regional de Arco Verde? Dácio, na região aqui, Buíque. Buíque é um local que realmente eu não vi ainda estrutura para cuidar, assim, de ter uma atenção maior a esses pacientes. Então, da região, vem de todos os lugares, como ele disse. Mas Buíque a gente tem uma quantidade maior. Ibimirim tem uma quantidade razoável. Custódia nem tanto. Aqui da região, Pedra também nem tanto. Mas aqui da região do Agreste, Alagoinha, Poção, temos recebido pacientes também. Mas a região nossa aqui, eu acho que Buíque é onde a gente podia ter uma quantidade maior de pacientes recebendo de lá. Me dê a sua opinião sobre o lockdown. O senhor é a favor, o senhor é contra? O senhor acha que Arco Verde já deveria ter lockdown? Olha, o lockdown está aprovado, é necessário. Eu não digo um lockdown na acepção do termo, fechar tudo. Não. Mas a aglomeração, o distanciamento social é necessário. A minha opinião é que deve ter. Agora, tem que haver uma certa, como se diria, ser seletivo.
Você pode selecionar os municípios, de acordo com o caso, como está sendo feito no Sul agora, em São Paulo, no Rio. Estão liberando, Minas Gerais é um exemplo, está liberando de acordo com o índice de ocupação de hospitais da região, com o índice a quantidade de leitos de UTI que estão sendo utilizados, que precisa, realmente, minha opinião é que precisa. Agora, pode ser maleável, não precisa ser um lockdown mesmo com esse nome, como esse nome sugere, não. Mas é necessário, do distanciamento social é necessário. Ô, doutor, é preocupante porque a gente vê os números em Arco Verde aumentando a cada dia. A cada dia que a gente divulga o boletim diário, a gente fica muito preocupado, porque é muita gente na rua. Não sei se o senhor já observa isso, se o senhor está sempre no hospital, mas eu que eu vou diariamente trabalhar e fazer reportagens, eu vejo muita gente na rua, muito comércio aberto, né? Pouca fiscalização, realmente as pessoas, não sei, e os números estão aí, não mentem, né, doutor? Hoje, mais 2 óbitos confirmados. Realmente, isso aí todo mundo vê, não tem como não perceber. A gente chega no centro da cidade e tem realmente um movimento muito grande, principalmente na área bancária, nesses bancos que estão atendendo os auxílios emergencial do governo. Precisaria ter realmente um controle maior disso aí. Mas a prefeita fez um trabalho muito bom em relação ali na Caixa Econômica. Deu uma estrutura decente, uma estrutura organizada para que o usuário pudesse ficar numa situação melhor, mais confortável e menos exposto, não tão vulnerável. Mas realmente é a população Você vê, a gente vê a televisão, as cidades como Jaboatão, quando abre o comércio, quando mostra o comércio, é uma loucura de gente. O pessoal não está realmente tendo ideia da gravidade do quadro, não, da pandemia. E aqui em Arco Verde, em alguns setores, principalmente ali no São Cristóvão, a gente vê muita gente mesmo, que é preocupante, não tem dúvida. A gente tem recebido várias informações do São Cristóvão, que é um bairro que há 3 semanas seguidas, no boletim geral, aponta como o bairro com mais índices de Covid-19, de casos confirmados, de suspeitos e de óbitos. E está tudo funcionando lá no São Cristóvão, muita gente na rua, uns com máscara, outros sem máscara, e é preocupante porque os números continuam crescendo aqui em Arco Verde. Mas, realmente, mas é impossível o poder público dar conta disso, não tem como. Tem que ser na consciência de cada um. Porque o noticiário está aí, você, na sua função, você orienta, você divulga, tudo é divulgado, tudo é orientado. Mas o que fazer? Se o pessoal realmente, uma boa parte da população, não é sensibilizada, não se dá conta da gravidade do problema. E está provado, vamos dizer, uma pessoa contagia 2, as 2 já vão contagiar 4, os 4 já vão para 16. É exponencial o contato. Então, ou diminui o contato entre pessoas, ou isso aí demora a sair. Nós já podíamos estar com uma situação melhor, em termos de volta da normalidade. Mas uma situação como está hoje vai demorar ainda um pouco, porque o pessoal realmente não tem aquela sensibilidade de cumprir isso aí. Muita gente diz, doutor, e os sanitaristas dizem que nada vai ser como antes, quando essa pandemia aliviar um pouco. O senhor acredita também? Tudo vai mudar daqui para frente? Olha, para a gente conviver do jeito que convivia antes, acredito que não. Muita coisa vai mudar mesmo. Eu digo pelo comércio. Hoje, muita gente hoje aprendeu a fazer o comércio é online. Isso não vai se acabar mais. Isso, muita gente que começou, aprendeu a trabalhar dessa maneira, vai continuar, não vai deixar isso porque vai voltar, não. Vai ter muita mudança, realmente vai. Em termos de trabalho, quem pode trabalhar em casa, começou a trabalhar, passou fazendo o trabalho online. Acho que vai falar com seu chefe imediato. Vamos ver, vamos continuar desse jeito. Então vai mudar, muita coisa vai mudar. Com certeza. Muita gente imaginava no início dessa pandemia que essa era uma doença, a coronavírus, só para idosos, né? E está mais do que provado, e é bom que o senhor fale isso, porque o senhor está na linha de frente, que todas as idades estão aí sujeitas a estar com o vírus, né, doutor? Desde criança até o mais idoso. Não, com certeza. Ainda bem que a quantidade de crianças é bem menor, evidente. A fisiopatologia é outra, os riscos são outros, não tem comorbidade.
mas atinge todo mundo. Ninguém é imune a esse vírus, não, independente da idade. E, infelizmente, nós temos tido casos de pessoas jovens, 30 e poucos anos, acometido e vários deles têm vindo a óbito. Então, o pessoal tem que ter esse cuidado. Crianças têm uma vantagem da criança que ela não tem comorbidades, ou seja, a maioria não tem diabetes, não tem hipertensão e tudo. Então, você não vê uma quantidade tão grande de criança, mas tem e o vírus atinge todos, não tem independente da idade. Doutor, e após esse paciente ele receber alta, né, ser curado, ele vai ficar com sequelas? O paciente do Covid-19, ele vai precisar ser acompanhado? Não, sequela, não, de jeito nenhum. É uma virose. O problema dele é basicamente pulmonar. Ele conseguindo sair do quadro grave de pulmão, por exemplo, um paciente que foi entubado, se ele conseguir passar aquela fase crítica, ele vai ter uma vida absolutamente normal. Não tem nenhuma sequela. A não ser que o Covid, a virose, complique um AVC que ele já tenha tido, complique uma hipertensão que ele tenha, aí pode ter sequela mais disso aí. Ele pode ter um derrame, pode ter um AVC, uma crise hipertensiva, alguma coisa nesse sentido, uma coronariopatia. Mas a virose em si, como ela afeta basicamente o pulmão, a pessoa, os que vêm a óbito, né, por insuficiência pulmonar e insuficiência respiratória, ele saindo do quadro, conseguindo sair da intubação, ele vai curar e vai ter uma vida normal. Ainda bem, pelo menos isso. Vocês fazem tomografia dos pacientes? Está chegando aqui perguntas na nossa conversa, e aí eu vou abrir aqui um espaço para atender os nossos internautas. Vocês fazem tomografia de pacientes graves? Cristiane Lima está perguntando. Sim, tem pacientes que têm indicação de tomografia e o hospital tem convênio com a neuroimagem. Temos uma quantidade de tomografias cedidas pelo governo do estado e esses pacientes realmente eles são realizados a tomografia deles. Não é exame de rotina para todos, é evidente que não. Mas o paciente que precisa da tomografia, nós temos disponibilidade e esse paciente é feito sim, entende? Até de outras patologias também, a tomografia. É disponibilizado. Doutor, eu queria que o senhor falasse a respeito dos bastidores, né, lá do hospital, do dia a dia, desse pessoal que está de frente, que está lutando para salvar vidas. Como é? Lácio, é uma luta diária, realmente. Você convive diariamente com aqueles colegas, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, todos eles estão envolvidos nisso. A gente sente que é uma preocupação, é natural ter uma preocupação, não é? Você está exposto a uma doença desconhecida, a um vírus grave. Os bastidores é isso, é de preocupação, mas também de uma dedicação extrema que esse pessoal tem. Eu realmente, é um exemplo, Arco Verde, em relação à dedicação da enfermagem, a dedicação dos técnicos, a dedicação das coordenações de enfermagem, todos da epidemiologia. Eles se engajaram de uma maneira que não tem, diz, não, está com medo, não vou ali porque pode pegar. De jeito nenhum. Eles realmente participam e dão toda a assistência que o doente precisa. Agora, que preocupa, é evidente, quem está lidando com um problema desse tem a preocupação natural. Mas isso não impede que o trabalho seja feito e realmente parabenizo toda a equipe do hospital, todos eles, sem exceção, pela dedicação que estão demonstrando no tratamento dos pacientes. E eu queria muito agradecer a sua disponibilidade por estar conversando conosco nessa noite de quinta-feira. Mandar um abraço para toda a direção do Hospital Regional de Arco Verde, a Ana Kelly, a todos que fazem o tricentenário, a OS que administra o Hospital Regional de Arco Verde, que designou o senhor nessa noite para falar a respeito do Hospital Regional de Arco Verde, desse combate que vocês estão tendo no dia a dia para tentar salvar vidas, que é o mais importante, mesmo com as deficiências. No Hospital Regional, ele vem melhorando dia a dia. A gente sabe que há um tempo atrás o hospital ele tinha muitas deficiências, não é? E nada se resolve do dia para a noite, né, doutor Zé Ivan? E com muito esforço, com muita dedicação, vocês estão aí na linha de frente, fazendo o trabalho que deve ser feito para que as pessoas de Arco Verde não precisem se deslocar para outros lugares para acompanhar seus familiares que estão, infelizmente, com o Covid-19. Muito obrigado, doutor Zé Ivan, e fica aqui o nosso agradecimento ao senhor pela sua disponibilidade, por sua clareza, por sua competência
de tantos anos, servindo o povo de Arco Verde da região, o senhor que já está aí na história da saúde do nosso município. Muito obrigado. Dácio, eu que agradeço a oportunidade que se deu da gente conversar sobre esse assunto e dizer à população que o hospital luta diariamente para dar condição para tratar de todos os pacientes, principalmente desse coronavírus. Há uma preocupação geral de toda a equipe do hospital, da direção, da enfermagem, dos médicos, principalmente dos médicos também, que se dedicam diariamente. Há uma preocupação para que dê melhor suporte aos pacientes. A gente sabe que é uma patologia muito grave e que todos têm necessidade de um bom atendimento. E nós estamos nos esforçando para isso. Obrigado e boa noite a você. A gente que agradece a sua participação aqui na nossa entrevista. Deixa eu lembrar, mais uma vez, que nós vamos estar disponíveis no Facebook do Portal Dácio Rabelo, no nosso YouTube e no site www.daciorabelo.com.br. Vocês vão poder acompanhar na íntegra essa nossa entrevista de novo com o Dr. José Ivan a qualquer momento, em qualquer lugar que vocês queiram aqui no nosso site. Nosso muito obrigado a vocês que ficaram até agora conosco. Na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, nós vamos estar aqui novamente trazendo mais um convidado para debater assuntos do seu interesse. Então você pode seguir a gente no facebook.com/portal Dácio Rabelo, lá no YouTube, no nosso canal Dácio Rabelo 2009, e curtir, compartilhar as notícias diárias de Arco Verde e da região. Muito obrigado pela sua audiência, por estar até agora, essa hora, conosco. Obrigado pelas perguntas. Foram muitas, algumas não deram tempo aqui de responder, mas fica o nosso agradecimento pela sua participação e contamos com a sua audiência na próxima quinta, 8 da noite, em mais uma Live em Casa. Um abraço, pessoal.